Epicteto nasceu por volta do ano 50 d.C., na região da Frígia, território que hoje corresponde à Turquia. Seu nome já carregava um presságio de sua condição. Epicteto significa literalmente adquirido ou comprado. Desde o início, sua existência foi marcada pela ausência de liberdade. Ele nasceu escravo, sem direitos, sem posse de si mesmo, pertencendo a outro homem como um objeto qualquer. No Império Romano, escravos eram ferramentas vivas, toleradas apenas enquanto úteis. Sua vida não lhe pertencia. Ainda jovem, Epicteto foi levado para Roma e tornou-se propriedade de Epafrodito, um liberto influente que servia diretamente ao imperador Nero. A casa em que vivia não era um lar, mas um espaço de obediência absoluta, vigilância constante e submissão diária. Cada gesto era observado, cada erro punido. A dignidade humana não era reconhecida nos escravos. Eles existiam para servir, sofrer e silenciar. Foi nesse ambiente que Epicteto conheceu a humilhação em sua forma mais crua. Relatos antigos afirmam que Epafrodito quebrou sua perna durante um castigo. A história atravessou os séculos não apenas pela violência, mas pela reação de Epicteto. Disse que enquanto o osso era torcido, ele advertiu calmamente: "Você vai quebrá-la." Quando isso aconteceu, limitou-se a dizer: "Eu avisei." Verdadeira ou não em seus detalhes, a narrativa revela algo essencial. Mesmo quando seu corpo era violentado, sua mente permanecia inatingível. Apesar da condição de escravo, Epicteto teve acesso à educação. Seu senhor permitiu que ele assistisse às aulas de Musônio Rufo, um dos mais respeitados filósofos estoicos de Roma. Ali, Epicteto encontrou não apenas conhecimento, mas uma forma de sobreviver espiritualmente. O estoicismo não lhe ofereceu consolo ilusório, mas clareza brutal. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O corpo, a dor, a escravidão, a reputação, tudo isso estava fora de seu domínio. Mas seus julgamentos, suas escolhas e sua atitude diante do sofrimento pertenciam somente a ele. Enquanto muitos romanos tratavam a filosofia como luxo intelectual, Epicteto a viveu como necessidade vital. Pensar corretamente era, para ele, uma forma de resistência. Cada humilhação se tornava um exercício. Cada ordem recebida, um teste de autocontrole. Ele aprendeu que ninguém pode ferir a alma de um homem sem o consentimento dele. Essa ideia simples, porém radical, tornou-se o eixo central de sua vida e de seu pensamento. Com o tempo, Epicteto conquistou sua liberdade legal. Deixou de ser escravo, mas não passou a viver como os homens livres comuns. Não buscou riqueza, status ou conforto. Viveu com extrema simplicidade, quase austeridade. Para ele, a liberdade exterior só tinha valor quando acompanhada da liberdade interior. Observava que muitos homens livres eram, na verdade, prisioneiros do medo, do desejo, da ambição e da aprovação alheia. Ele, que fora escravo, sentia-se mais livre do que todos eles. Quando o imperador Domiciano decretou a expulsão dos filósofos de Roma, Epicteto foi forçado ao exílio. Para muitos, isso seria uma tragédia. Para ele, era apenas mais um evento fora de seu controle. Aceitou o exílio sem revolta, sem vitimização, sem ressentimento. Estabeleceu-se em Nicópolis, na Grécia, onde fundou uma escola filosófica. Foi ali que sua vida atingiu o verdadeiro apogeu. Em Nicópolis, Epicteto tornou-se um mestre respeitado. Sua escola não buscava formar eruditos, mas homens fortes por dentro. Ele não escrevia livros, ensinava pela fala direta, pelo confronto e pelo exemplo. Desprezava discursos vazios e ridicularizava quem buscava fama por meio da filosofia. Para ele, filosofar não era falar bonito, mas viver corretamente. Quem não transformava sua vida não havia aprendido nada. Epicteto exigia disciplina. Ensinava que a vida é um campo de treinamento constante, onde cada dificuldade serve para fortalecer a alma. Insultos, perdas, doenças e fracassos eram vistos como exercícios, não como injustiças.
Ele ensinava seus alunos a aceitarem o inevitável sem perder a dignidade, a agirem com retidão mesmo quando o mundo parecia hostil. Mesmo em seu apogeu, Epicteto jamais esqueceu de onde veio. A memória da escravidão não era uma ferida aberta, mas uma fonte de lucidez. Ele alertava constantemente contra a ilusão da segurança. Fortuna, poder, saúde e reconhecimento podiam desaparecer a qualquer momento. A única fortaleza verdadeira era o caráter. Tudo o mais era provisório, emprestado pelo destino. Epicteto insistia que o sofrimento não nasce dos fatos, e mais das interpretações. Não era a perda que destruía o homem, mas o apego. Não era o insulto que feria, mas a importância dada à opinião alheia. Essas ideias não surgiram do conforto, mas de uma vida marcada pela dor real. Quando falava sobre adversidade, falava com autoridade. Sua deficiência física, resultado da perna lesionada, nunca foi escondida. Tornou-se parte silenciosa de seu ensinamento. O corpo, dizia ele, é apenas um recipiente temporário. Pode ser fraco, doente ou limitado, mas isso não diminui a dignidade da razão. Muitos alunos chegavam buscando soluções rápidas e saíam confrontados com algo mais profundo, a responsabilidade total sobre a própria vida interior. Epicteto não prometia felicidade fácil, prometia liberdade, mas uma liberdade exigente. Exigia vigilância constante sobre os pensamentos, autocontrole diante das emoções e coragem para aceitar a realidade como ela é. Criticava duramente aqueles que se diziam filósofos, mas viviam dominados por impulsos. Para ele, filosofia sem prática era fraude. Com o tempo, sua influência ultrapassou Nicópolis. Suas ideias retornaram a Roma por meio de seus discípulos. Arriano, um de seus alunos mais dedicados, registrou suas aulas nos discursos e no manual. Graças a esses textos, o pensamento de Epicteto atravessou os séculos. Séculos depois, Marco Aurélio, imperador romano, seria profundamente influenciado por esse ex-escravo, um contraste que revela a força silenciosa da filosofia. Epicteto também ensinava sobre os papéis sociais. Cada pessoa, dizia ele, nasce para desempenhar um papel no grande teatro da vida. Alguns são líderes, outros cidadãos comuns. O dever não é escolher o papel, mas desempenhá-lo com excelência. Aceitar o destino não é resignação passiva, mas compromisso com a ação correta. Nos últimos anos de vida, Epicteto viveu de forma ainda mais simples. Relatos indicam que adotou uma criança abandonada, não por apego emocional, mas por senso de dever. Mesmo na velhice, manteve coerência absoluta entre discurso e prática. Não acumulou riquezas, não buscou honrarias, não deixou monumentos. Seu legado estava nas consciências que despertou. O ensinamento de Epicteto não se limitava a conselhos morais, era um chamado constante à vigilância interior. Ele alertava que a mente humana tende à distração, ao exagero e à fuga da realidade. Por isso, afirmava que a liberdade não é conquistada de uma vez por todas, mas renovada diariamente, pensamento por pensamento, escolha por escolha. Ele rejeitava a ideia de que a filosofia fosse abrigo para os fracos. Para Epicteto, apenas os fortes suportam a verdade sem ilusões. Aceitar a vida como ela exige mais coragem do que se revoltar contra ela. Muitos preferem reclamar, culpar o mundo ou se perder em desejos. O estoico escolhe compreender, aceitar e agir corretamente, mesmo quando não há aplausos. Epicteto também distinguia aparência e essência. O mundo valoriza títulos, poder e reconhecimento, mas nada disso define o caráter. Um homem pode ser admirado por todos e ainda assim ser escravo de suas paixões. Outro pode ser invisível aos olhos do mundo e possuir uma alma inabalável. A verdadeira medida de alguém, dizia ele, está em como age quando ninguém está observando. Epicteto morreu por volta do ano 135 d.C., sem cerimônias grandiosas. Ainda assim, sua presença permaneceu viva.
Seu pensamento atravessou religiões, séculos e crises. Em tempos de caos, sua voz continua ecoando, lembrando que ninguém pode aprisionar uma mente treinada. De escravo a filósofo, de humilhado a mestre, Epicteto não venceu o mundo. Ele venceu a si mesmo. E, para o estoicismo, não existe vitória maior.